Bom dia, irmãs. Estamos chegando ao final dos nossos estudos das cartas às 7 igrejas, ou ao anjo das igrejas, né? Pois bem, hoje nós vamos visitar Laodiceia. Podem vir outras pessoas que queiram estar aqui comigo, a Andressa, o Neno pode me ouvir lá onde ele está, né? E hoje eu tenho um convidado aqui. Hoje vamos visitar Laodiceia. Laodiceia realmente tem a ver com esse cafezinho que o Pelé gosta, os guris gostam, né? Esse cafezinho quente. Só que eu tenho uma coisa a dizer. Nenhum elogio a Laodiceia, nenhum elogio. Ao contrário, Jesus está batendo a porta da igreja para entrar. Ele está do lado de fora. Todavia, ele ama esta igreja, ele a busca para si. Ele está escrevendo para o anjo da igreja, né? Porque ele ama esta igreja. Como é que Jesus se apresenta? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe se fez, não é? Ele é o Amém, ele é o princípio e o fim. E aí vem o estribilho. Conheço as tuas obras. Bom, Laodiceia, ela ficava próxima a Colosso e Heliópolis. Era uma cidade próspera, rica, feliz. Na ciência, ela era avançada na medicina, na construção, ela também era um centro financeiro da época, né? E nessa coisa da construção ela fez aquedutos para ter água. Só que a água que vinha de Heliópolis era uma fonte termal, né? De água quente. E a de Colossos era água fria. Só que quando ambas as águas chegavam lá em Laodiceia, a água ficava morna. E também Laodiceia tinha ouro, indústria têxtil, né? E na parte da ciência, eles desenvolveram um colírio para os olhos, que trazia um grande benefício para os olhos. Tudo isso fazia de Laodiceia uma cidade bem importante naquela época. Alguém falou assim, que a igreja tinha a mesma autoimagem de Laodiceia, tinha uma imagem positiva, autossuficiente. E ela dizia assim ali, como diz, eu estou rica, abastada, não preciso de nada. Não? A igreja então tomou a forma da cidade. Quem acompanhou os estudos sabe que em todas as igrejas ou tinha heresia, ou tinha perseguição, ou tinha prostituição, tinha algum problema de fora para dentro. Só que Laodiceia não apresenta essas questões. Ao contrário, para ela se sentir assim era porque ela tinha ela estudava bem a teologia, ela tinha as coisas assim, só que a gente vai ver uma diferença nesse sentido. E ela tinha paz, era uma igreja em paz com a cidade, não era perseguida, não tinha nenhum problema. E ela era prepotente, arrogante também. E tinha uma coisa, sabe quando tu diz assim, mas ela não se enxergava. Só que não que falam assim, né? Ela era morna, ela era adequada à cidade, ela era a cara da cidade de Laodiceia, né? E Jesus repreende severamente Laodiceia. Ele diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tu é infeliz, tu é miserável, tu é pobre, tu é cega e tu és nu também, não é? Então era uma apatia, a igreja não era uma igreja com os princípios de Cristo. E aí Jesus dá o conselho, dá a solução para essa igreja se arrepender. Compre dele ouro refinado pelo fogo, passe por aquilo que o Senhor tem para ela. Vestiduras brancas, receba do Senhor purificação dos seus pecados, né? E colírio.
colírio para permitir que Deus sonde o coração e ela possa se olhar e ver as coisas ruins que ela está longe de Deus, a fim de que veja. E Jesus fala assim, ó, eu disciplino e repreendo a quem amo. Qual é o pai que não disciplina o seu filho? Não é? E ele fala, arrepende-te, né? Ela precisa se converter. E essas vestiduras de Jesus vão cobrir a vergonha da sua nudez. Ela vai ser coberta pela justiça de Deus, não é? E colírio para que realmente ela se veja. Quando Adão e Eva se viram nus, Deus os cobriu a nudez deles, né? Gente, é a carta mais severa que nós vimos até o presente momento. E aí Jesus termina dizendo, ao vencedor, todos ele diz isso, não é? Ele fala, ele se apresenta, ele fala o problema que havia no lugar, ele dá a repreensão, ele dá a exortação e ele dá uma promessa. Ao vencedor se assentará no seu trono, assim também como ele venceu e se sentou no trono do seu Pai. Que Deus nos abençoe.